Mateus capítulo 7, nós vamos meditar a partir do versículo 1, versículo 1 e 2, depois nós vamos para Marcos 4, 24 e 25. Palavra maravilhosa. Amém? Amém. Ah, depende do ponto de vista. Tem gente que não vai gostar não. Mas goste dela. Porque é um ensinamento extraordinário para todo aquele que quer fazer boas colheitas, para todo aquele que quer colher bons frutos, para todo aquele que quer colher bênção, quer colher paz. Amém? Amém. É bem claro o objetivo e vem dentro de uma linha que nós temos batido nas últimas semanas, trabalhado, porque eu não falei nas últimas semanas sobre o poder da palavra e ainda não falamos a respeito cientificamente do poder da palavra, sim ou não? Que palavras têm o quê? Poder. Palavras têm poder. É aquela velha frase, né? Plante o que quiser, a colheita é obrigatória. Plante o que você quiser, a colheita, ela é obrigatória. Então é melhor que a gente selecione as sementes e faça um bom plantio. Amém? E agora nós vamos falar do uso da palavra, mas de uma forma diferente. Porque nós falamos a respeito, você fala, usa a tua boca para abençoar a tua vida, para abençoar o que é teu, para declarar vitórias, etc. Isso vai trazer influências positivas. Se você usa a sua boca para falar de forma negativa, acerca da sua vida, acerca do que você possui, acerca do seu casamento, acerca da sua vida financeira, acerca do seu negócio, de tudo que você pertence, isso vai trazer influência sobre a tua vida. Mas tem uma coisa que a gente deixa escapar, e essa é perigosíssima, que é muito, ela impregna no meio das pessoas, e as pessoas muitas vezes não se dão conta disso. Isso é perigoso demais, porque essa colheita também é uma colheita obrigatória. Vamos lá, pode sentar os obreiros. Diz assim, Mateus 7, repita comigo: não julguem, para que vocês não sejam julgados. Repita comigo: pois da mesma maneira, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Vou ler rapidamente em Marcos 4, 24 e 25. 4, 24 e 25, que diz assim, considerem atentamente, repita comigo, considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. Continuou ele: com a medida com que medirem, vocês serão medidos, e ainda mais lhes acrescentarão. Quem conhece o bumerangue? O que o bumerangue faz? Você lança, ele vai e volta. Palavras são assim. O julgamento é assim. O julgamento, a crítica,
a injustiça. Ela é assim. Nós precisamos ter muito cuidado com o julgamento que fazemos. Eu sempre digo uma coisa, tem sempre aquela história assim, né? A pessoa, ela se decepciona com alguém, ou ela ouviu algo de alguém, ela vem e transmite a você. Mas ela transmite com a conotação dela. Ela já traz com a definição dela. E muitas vezes você compra aquela ideia. Você compra aquela informação. Você recebe aquela informação e você também passa aquela informação. E você começa a fazer também a mesma coisa. Fazer o julgamento, criticar, falar o que não deve. Quando na verdade nós cristãos, nós devemos, porque se nós somos cristãos, nós estamos para poder, inclusive o objetivo de estarmos na igreja é aprender com a palavra. Não é aprender com o meu pai, com a minha mãe, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu avô, como você deve pensar e como você deve agir. Porque muitas vezes quando nós chegamos na igreja, nós chegamos deformados. E nós chegamos com manias de família, porque toda família tem suas manias, né? É difícil a família que ela não tenha as suas reuniões, e as reuniões, a maior parte dessas reuniões é para falar da vida dos outros e criticar os outros. Família só muda de endereço, tá? É ou não é? Então, nós precisamos ter cuidado, porque aquilo que hoje nós criticamos em alguém. Ontem eu estava assistindo uma reportagem, não sei se vocês assistiram, cheguei à noite, estava comendo e liguei a televisão, então estava passando uma reportagem naquele programa A Liga, Amor Bandido, é isso? Alguém assistiu ou não? Amor atrás das grades, falando a respeito das mulheres, mostrando a história das mulheres que os maridos estão presos, né? Então mostrando o sacrifício delas, porque muitas viajam 800 quilômetros, 8 horas de viagem, tem que chegar na cidade que o marido está preso, se hospedar numa pensão, se hospedar num hotel, tem uma despesa com a viagem grande, tem a despesa de hospedagem, tem a despesa com as coisas que vem trazendo para os maridos. Aí uma moça falou assim, a repórter estava entrevistando ela falou assim, a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente faz. Uma vez eu falei, gente, que ridículo, o que essas mulheres estão fazendo, que coisa absurda, que coisa ridícula, porque ela viu as mulheres com as suas malas, entrando num ônibus, entrando em fila, fazendo fila para poder ir visitar os seus maridos na prisão. Então ela disse assim, que coisa ridícula, que coisa absurda, eu jamais faria isso. Aí ela estava ali no programa dando entrevista, porque aconteceu com ela e ela estava fazendo justamente aquilo que ela criticou. Amém? Eu me recordo para dizer, vamos ser mais objetivos, eu me recordo de um pastor que a minha mãe teve, que foi um pastor muito duro, um pastor intolerante, um pastor que, quando algo acontecia de errado, o casal de repente entrava em dificuldade, infelizmente por uma razão ou por outra, acontecia ali um problema no casamento, na separação, ele era extremamente duro, crítico, não poupava, falava com muito peso, falava na reunião e etc. Passar algum tempo, aconteceu dentro da casa dele, aconteceu com uma filha dele, depois aconteceu com o neto dele, e quando aconteceu dentro da casa dele, ele perdeu o poder de ação, porque é muito fácil a gente falar desde que não é conosco, é verdade ou não é? É muito fácil você dar opinião e falar, e pá, eu faço, que absurdo, que coisa absurda, quando não é conosco. Então,
nós precisamos ter muito cuidado com o julgamento. Ao conselho, quem está dando esse conselho, por favor? Jesus está aconselhando. Jesus está nos aconselhando. Não julgue para que vocês não sejam julgados, porque com a medida que você julgar, você será julgado e vão acrescentar mais um tanto. O peso que você colocar, você vai receber e vão lhe acrescentar mais um tanto. Amém? Nós não temos que cuidar da vida de absolutamente ninguém. Já vai dar trabalho demais para dar conta da nossa. É verdade ou não é? Vai dar muito trabalho para dar conta da nossa. E quando eu falo para dar conta da nossa, não é aquela coisa não. Todos nós vamos prestar conta. Eu já vou ter um trabalho absurdo para poder dar conta dos meus atos, das minhas obras. Quanto mais ficar olhando para a vida do outro e criticando e falando que absurdo, né? Que absurdo que essa pessoa fez, que absurdo que essa atitude dessa pessoa. É como eu disse outro dia, né? É como nós falávamos outro dia numa reunião. Uma pessoa se descontrola financeiramente, se ela deve a você, muitas vezes ele é sem vergonha, safado, ordinário, mal pagador, caloteiro. Se você se descontrola financeiramente, você se perde financeiramente, foi só um acidente de percurso que você teve. Não é verdade? Você deu uma desequilibrada aí, mas coisa tranquila. Mas o outro é safado, sem vergonha, caloteiro, vagabundo. Amém, pessoal? E se chegar a nossa hora, porque todo mundo está sujeito. É verdade ou não é? Qualquer um está sujeito a vivermos qualquer situação, a qualquer. Por isso nós temos que, aprendendo com Jesus, nós temos que aprender acerca do amor, da paciência, da misericórdia. Poxa vida, se alguém agiu errado, vou ter misericórdia para com ele. Se cometeu um erro, deixa eu ter misericórdia, não vou julgá-lo, não sei o que passou pela cabeça dele, não sei o que está acontecendo com ele. Claro que alguns atos não justificam, mas até que as pessoas consigam, o maior problema das pessoas é as emoções, até que ela consiga ter o autocontrole, o domínio próprio, equilibrar suas emoções, é uma caminhada, é um processo. É verdade ou não é? Porque a pessoa, até que ela consiga ter o domínio sobre as suas emoções, ela dá muita cabeçada, ela toma muita atitude errada, ela é explosiva, ela é precipitada para agir, como nós também. Um dia alguns foram, outros são até hoje, e assim por diante. Mas lembrando que eu quero deixar bem claro é o seguinte: cuidado que palavras, julgamentos, é o bumerangue. Ele vai girar, ele vai girar, ele vai girar e vai voltar ao seu encontro. E amanhã pode ser você. Amém? Como é que chama essa reunião, gente? Reunião da renovação da mente, do entendimento e da busca ao Espírito Santo. Primeira coisa, nós precisamos saber pensar ou aprender a pensar como a Bíblia nos ensina. Porque eu não sei quanto a você, eu vim de uma família muito crítica. Eu vim de uma família crítica, eu vim de uma família julgadora. E quando você é criado assim, você tem a tendência a vir com esses hábitos, com esses costumes. Crítico, julgador, falar dos outros, julgar as pessoas nas suas atitudes. E a vida é uma grande roda gigante, né? Hoje você está lá em cima, amanhã você pode estar lá embaixo. Amém? E o que nós estamos plantando de misericórdia hoje é a misericórdia que nós vamos receber amanhã. E principalmente quando eu falo
Quando eu falo de misericórdia, claro que nós queremos a misericórdia das pessoas também, que as pessoas não nos pesem, né? Que quando erramos, a coisa mais triste é quando uma pessoa nos pesa ainda mais os erros que cometemos. É muito gostoso quando você comete um erro, quando você faz alguma coisa que não deveria ter feito, e você acha alguém que tira o peso disso, que te alivia, né? Que eu sou um pastor assim. Quantas pessoas chegaram para mim e cometeram verdadeiras desgraças nas suas vidas, e a primeira coisa que eu faço é tirar o peso da situação, e eu digo: você não é isso, o que você fez está feito, agora você vai levantar sua cabeça e vai começar uma nova vida, você vai olhar daqui para frente, lembre-se que o que tem pela frente é muito maior do que o que ficou para trás, então você vai trabalhar para que nunca mais você cometa esse erro, você nunca mais caia numa cilada como essa, porque é muito fácil uma pessoa que ele já está se sentindo mal, porque tomou uma atitude errada, precipitada na vida, aí você vem assim: mas como é que você fez isso? Que absurdo! E agora? Como é que vai ser? Você vai ver o que você vai ver como é que vai ficar a sua vida agora. Você vai ver. Não, agora Deus não vai aceitar. Vai jogando a pessoa, você vai acabando de empurrar a pessoa para o abismo. Amém? E nós estamos falando de uma vida, de uma alma. E aquela palavra que todo mundo sabe falar, a verdade, né? Ela é real. Quem não tem erro, que atire a primeira pedra. Isso não é amenizando, não, mas nós precisamos ter cuidado, porque o nosso papel não é acabar de matar as pessoas, de destruir com a vida delas. O que Jesus fez? Jogou sal na ferida das pessoas ou passou azeite? Água ou jogou combustível? Ele resgatou as pessoas do abismo ou acabou de empurrar? E como nós gostaríamos que fizesse conosco? Que numa situação dolorosa que nos jogue, estamos com feridas, verdadeiras feridas abertas, que nos jogue, nesse momento nos passe azeite na ferida, ou nos jogue sal na ferida? Que nos ajude a nos levantar, porque é tão gostoso quando alguém diz: não, você cometeu esse erro, mas você não é isso, você não é essa pessoa, levanta a tua cabeça, lute para que nunca mais você tenha essa atitude, mas vamos nos levantar. É gostoso, não é? Sim ou não? Porque às vezes a própria pessoa já está mal, a própria pessoa, não precisa ninguém enfiar, porque ela já está ferida. É muito bom você ser uma pessoa misericordiosa, ser uma pessoa que cura as feridas, ser uma pessoa ser uma pessoa que cura, uma pessoa que levanta, uma pessoa que apoia, não uma pessoa que empurra, que acaba de matar, que pisa e assim por diante. Amém? E eu vou mostrar uma coisa para você na sequência aqui. Deixa eu ler mais 2 versículos e eu vou chegar aliás, vou ler um pouco mais, e eu vou chegar num texto bíblico aqui, importantíssimo, que nos dá uma noção disso. Vamos meditar em Isaías 32, 17. Isaías 32, 17. Depois eu quero que você venha para 1 Samuel, eu quero ler algo importantíssimo. 32, 17. Diga comigo: o fruto da justiça será paz. O resultado da justiça será tranquilidade e confiança para sempre. Vou repetir: o fruto da justiça, seja justo. Seja justo. Porque o fruto da justiça será paz, e o resultado da justiça será tranquilidade. Automaticamente da injustiça será perturbação, aflição. Amém? Oséias 10, 12, deixa eu ler rapidamente Oséias, ou se não, coloca aí na frente Oséias,
porque Oséias é um livro pequenininho e você pode passar para lá e para cá e não achar Oséias. Oséias 10, 12. Oséias 10, 12. Semeiem a retidão para si, colham o fruto da lealdade, e faça sulcos no seu solo não arado, pois é hora de buscar o Senhor, até que Ele venha. Faça chover justiça sobre vocês. Diga comigo, faça chover justiça sobre vocês. Mas comece, semeie em retidão para si, e colha o fruto da lealdade. Seja reto. Aliás, quais os 3 pensamentos que eu já postei essa semana, que traz a paz, que excede todo entendimento? Hã? Pense no que é verdadeiro, nobre e correto. Eu falei que eu não ia falar sobre nada disso para você pensar sobre isso. Como é pensar correto? Aliás, né? Quem quer uma vida boa, quem quer uma vida abençoada, tem que aprender a pensar certo. Porque quem não pensa certo, jamais terá uma vida boa. Jamais terá uma vida abençoada. Porque tudo na sua vida começa nos seus pensamentos. Tudo começa aqui. O que tem passado pela sua mente. Porque pensamentos, eles se transformam em sentimentos. Sentimentos descem para o coração, caracterizam o erro, o pecado. E pior ainda se esse sentimento transformar em atitudes, em obras. Então, se tem um lugar que você deve estar atento, é com o que acontece na sua mente. Quando você perde é porque você perdeu na mente, quando você ganha é porque você ganhou na mente. Quando você vence é porque você venceu aqui, quando você perde é porque você perdeu aqui. É difícil de entender ou não? Não, não é, porque quando você perde, é porque aqui você já foi vencido, aqui você já tomou a decisão que você ia parar, que você ia perder, que você não ia lutar, é porque aqui você já tomou a decisão. Quando você vence é porque você venceu aqui, ainda que aqui não esteja, que no mundo físico as coisas não estejam favoráveis, mas aqui dentro você tá na guerra, aqui dentro você tem a certeza que você vai vencer, aqui dentro você tem a certeza que você vai reverter essa situação, então você está na guerra, então você pode ter certeza que aí você vai vencer mesmo. Amém? Provérbios 11, 18 a 20. Provérbios 11, 18 a 20. Que diz assim, ó. O ímpio recebe salários enganosos, mas quem semeia a retidão, colhe a sua recompensa. Quem permanece na justiça, viverá, mas quem sai em busca do mal, corre para a morte. O Senhor detesta os perversos de coração. Diga comigo, o Senhor detesta os perversos de coração. Acima de todas as coisas do que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as saídas da sua vida, os resultados da sua vida. Acima de todas as coisas que se deve guardar, guarde o seu coração, vigia, porque nós estamos muito preocupados com o que está acontecendo fora, e achamos que o que está acontecendo dentro não é importante. E aí está o grande problema, e aí o grande erro. Porque Deus está preocupado com o que está acontecendo dentro. Deus está olhando para o que está acontecendo dentro. Porque o que está acontecendo dentro de você vai ser convertido em obras fora de você. Em atitudes. E sentimentos também são perigosos. E Deus detesta os perversos. Que versículo eu parei?
20. O Senhor detesta os perversos de coração, mas os de conduta irrepreensível dão-lhe prazer. Diga comigo, os de conduta irrepreensível dão-lhe prazer. Ou, aliás, o Senhor tem prazer nele. Amém? Você vai para 1 Samuel 14, eu vou ler Tiago 3,18. Samuel 3,14 que eu estou reservando para o final. Por mais que Tiago é importantíssimo. 1 Samuel 14, 24. Eu vou para Tiago. Eu vou para Tiago 3,18, que diz assim, ó. O fruto da justiça semeia-se em paz para, diga comigo, os pacificadores. Me dê uma tradução ao contrário de pacificador. Como? Fermentador. Mais alguma? Escarnecedor. Fermentador. Fermentador. Amém? Vou repetir. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Essa palavra eu não vou ler inteira porque nós gastaríamos muito tempo. Mas vou ler só um pedaço e falo, tá? Versículo 1 Samuel 14, 24, que diz assim, ó. Os homens de Israel estavam exaustos naquele dia. Aliás, em cima aí, como é que está escrito? Um pouquinho antes da leitura. Como? Como? Aqui ele diz que está o atrevido voto de Saul. E aí? O juramento impensado de Saul, exatamente. Os homens de Israel estavam exaustos naquele dia, pois Saul lhes havia imposto um juramento, dizendo: maldito seja o que comer antes do anoitecer, antes que eu tenha me vingado dos meus inimigos. Por isso ninguém tinha comido nada. O exército inteiro entrou num bosque onde havia mel no chão. Olha aqui um pouquinho, por favor. Saul é o exemplo de alguém que começou muito mal e se tornou insensato. O exemplo de quem começou muito bem, o exemplo de quem tinha tudo para ter arrebentado na vida, alguém que tinha tudo para ser extraordinário na vida, mas se tornou insensato. Começou bem e terminou mal. Começou bem e a sua conduta, suas atitudes precipitadas o levou à ruína. Então começa aqui um ato impensado, começa assim, ó, um ato impensado, um juramento impensado, um voto impensado, egoísta, arrogante, egoísta porque só pensava em si mesmo, estava pouco se importando com o que acontecia ao seu redor. Então ele pega e num ato impensado faz um voto e amaldiçoa qualquer que comesse antes do anoitecer ou antes que ele vencesse aquela batalha. E ele não pensou no que ele estava falando. Ele não pensou e foi precipitado em falar aquilo, em fazer um voto tolo como este. Ele amaldiçoou quem fizesse aquilo. E foi impensado, desnecessário. Diga comigo, precipitado. Diga comigo, emocional. Sabe quem foi o primeiro que comeu? Sabe quem foi? Quem? O filho dele. O filho dele. Foi o primeiro que comeu.
Porque quando a pessoa, ele é emocional, quando ele é precipitado para falar, ele não pensa no que ele está falando, ele não pensa no que é certo, ele pensa nele, ele é egoísta, ele é arrogante, ele é soberbo, ele fala o que não deve, age de forma que não deve, e isso volta contra ele. Ele deveria, aqui na história, se você ler inteiro, depois você pode ler, ele deveria ter sido mais cauteloso, o exército se alimentando, o exército estaria firme, forte, a batalha seria muito melhor, deixasse o exército renovar suas energias e etc, mas ele não teve misericórdia dos soldados, ele não teve preocupação algum com os soldados, ele estava preocupado com ele, com a vitória dele, com aquilo que ele queria que fizesse, com aquilo que ele queria que acontecesse. E aí ele precipitadamente diz: maldito aquele que comer antes do anoitecer, seja maldito, amaldiçoado seja. E o primeiro a ir lá e comer foi o filho dele. Aquelas palavras voltou contra ele ou não? Sim ou não? No mesmo exemplo que eu citei do pastor aqui, aquelas palavras voltaram contra ele. Aquela maldição, a primeira pessoa a tomar posse daquela maldição foi o próprio filho, porque foi precipitado. Depois aquela atitude dele fez com que os soldados se desequilibrassem e fizessem coisas que não podiam fazer. E alguém que tinha um futuro brilhante, alguém que tinha um futuro certo, que começou muito bem, pela sua carnalidade, pelas suas emoções, pelas suas precipitações, pela sua falta de misericórdia, pela sua intolerância, pela sua arrogância, pela sua soberba, trouxe maldição não só para ele, mas para toda a família e para quem estava sobre a liderança dele. Um líder tolo que trouxe maldição para todos aqueles que estavam sobre o seu comando. Amém? Eu sou um líder na minha casa, você é um líder na sua casa. Eu sou um líder na igreja, você é um líder no seu trabalho. E nós precisamos ter cuidado com o que falamos, nós temos que ter cuidado com as palavras que falamos. Por que nós devemos sempre pensar dessa forma? Porque primeiro é a forma que a Bíblia nos ensina. Segundo que eu não posso pensar em mim, eu tenho filhos, amanhã eu vou ter netos. É verdade ou não é? Eu tenho filhos, amanhã eu terei netos. Às vezes a gente olha e diz: não, porque essa pessoa é um absurdo a atitude dela, que não sei o quê, e tem que se dar mal mesmo, porque plantou, teve essa atitude. Opa, peraí, deixa eu tratá-la com misericórdia, porque amanhã pode ser um filho, eu vou ter neto, a gente está plantando para que eles tenham boas atitudes, mas nunca se sabe. É verdade ou não é? Nós estamos plantando e ensinando para que tenha boas atitudes, mas a gente não sabe o dia de amanhã. Então nós precisamos ter cuidado com o que nós estamos plantando hoje, porque se nós queremos fazer uma boa colheita, porque a minha vida não se resume, nem a sua vida se resume simplesmente às suas conquistas materiais. É verdade ou não é? Tem conquistas que têm muito mais valor do que isso. E se eu quero viver uma vida abençoada, a vida plena que nós aprendemos com a palavra é uma vida completa. É uma vida completa. Então é uma vida plena financeiramente, é uma vida plena na minha vida, na minha área familiar, é uma vida plena na saúde, é uma vida plena em todas as áreas. Agora eu preciso ter cuidado com o que eu estou plantando, porque eu quero viver em paz hoje, eu quero amanhã estar em paz porque os meus filhos estão em paz, eu quero amanhã estar em paz porque os meus netos estão em paz, plantando boas sementes, colhendo bons frutos. E para isso nós precisamos ter cuidado com o que nós estamos lançando hoje. Cuidado com o que você está lançando hoje. Diga comigo: palavras são sementes.
Palavras são sementes, julgamentos são sementes, sementes e bumerangue. Você lança, volta contra você. E pode ser que não volte na mesma medida. Pode voltar numa medida bem dolorosa. Então nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós temos plantado hoje. Nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós estamos semeando hoje. Porque acima de qualquer coisa existe um Deus. E o Senhor, nós lemos que Ele abomina o perverso de coração. Amém, pessoal? E muitas vezes a gente tem aquela hipocrisia de dizer assim, ó, ah, não, meu problema não é com Deus. Opa, peraí, como nós estamos tratando, nós precisamos ter cuidado como nós estamos tratando o próximo. Nós estamos tratando a Deus. Porque a Bíblia diz que, como pode você dizer que ama a Deus que você nunca viu e odeia o seu irmão que você vê? A Bíblia diz que ele é mentiroso. Porque eu nunca vi Deus, como é que eu amo Deus? Eu estou vendo o outro todo dia, eu detesto ele. Nós precisamos estar atentos a isso. Amém? O que nós estamos falando hoje é um bom plantio para colher justiça e paz, para que as nossas atitudes agradem a Deus, porque quando nós agradamos a Deus, nós somos recompensados por Deus. E paz não tem preço. É verdade ou não é? Paz não tem preço. Paz não tem preço. Paz não tem preço. Tem pessoas que trocariam tudo para ter paz. E tem pessoas que cada dia que passa, ele planta um pouco mais para não ter paz. Para que cada dia que passa, ser dias mais dolorosos na vida dele. Mas nós somos inteligentes. Nós temos cabeça para pensar. Nós temos cabeça para pensar. Não importa o que o outro está plantando, importa o que eu estou plantando. É aquela velha frase, quando eu perdoo, não perdoo por causa do outro, eu perdoo porque é bom para mim. Começa a fazer bem a mim mesmo. É verdade, não é? Quando você perdoa, faz bem a você mesmo. Quando eu ignoro determinadas coisas, não ignoro porque eu estou me protegendo, me poupando, guardando o meu coração. Você me fez aquela pergunta do dia que eu falei aqui, porque eu disse outro dia numa reunião, que você tem o seu temperamento, eu tenho o meu temperamento. Quando nós nos convertemos, não é que nós somos libertos completamente de alguns sentimentos que nós tínhamos ou algumas reações que nós tínhamos. O velho homem está sempre nos rondando. O que acontece conosco é bem diferente. Aquilo não nos domina mais. A partir daí, a partir do envolvimento com Deus, com o Espírito Santo de Deus, nós passamos a ter autocontrole, domínio próprio, equilíbrio. Tinha coisas que nos desequilibravam, agora isso não nos desequilibra mais. Aquilo tinha o domínio sobre nós, passa a não ter mais o domínio. Você não tinha controle sobre você, agora você passa a ter controle sobre você e sobre suas emoções. É bem diferente, entendeu? É bem diferente. Você passa a ter controle, você passa a ter controle sobre o teu corpo, você passa a ter controle sobre as suas emoções. Então o temperamento está sempre aí, mas antes você não tinha o equilíbrio sobre isso, o controle sobre isso, você vinha e agia, agora você tem controle, é diferente. E isso é bom para quem? Porque eu falei um dia na pregação, ela estava conversando comigo hoje, ela falou assim, eu me lembro do dia que o senhor falou, que quando o senhor explodia, aquele dia era como se aquele dia acabasse para o senhor, porque eu era assim realmente, eu tinha uma descarga emocional, dependendo da intensidade da minha explosão, eu tinha uma descarga emocional que era como, aquele dia acabou, eu tinha que deitar, eu ficava trêmulo, bambo, o meu corpo sem energia, e aquilo me fazia mal. E a partir do momento que aquilo não me dominava mais, que eu não tinha aquele tipo de reação mais, aquilo fazia bem a mim mesmo, eu estava me protegendo, protegendo o meu emocional, protegendo a minha saúde, amém? Até porque eu estressado demais, o nervoso demais,
ele está sujeito a qualquer momento e parar no hospital. Ele está sujeito, ele começa pela angina, ele começa a ter angina, não é aquela contração que tem no músculo do coração, que a pessoa acha que está tendo um infarto? Já? Quem já teve isso? Quem já teve angina? Levanta a mão, por favor. Nunca teve? Pode falar, não vou te perguntar, não. Quem sabe o que é angina? Mas nunca teve. Diz que é insuportável, diz que é uma dor, uma contração, e começa com estresse, começa com nervoso. E uma vez eu vi uma pessoa ter do meu lado, e foi numa crise nervosa, e é o princípio de um infarto que ele está tendo ali. Se mais um pouco ele vai, entendeu? Por quê? Porque não controlou o emocional, agiu, veio aquela coisa e já saiu gritando, chutando, batendo e assim por diante, e isso faz mal. Quando nós nos equilibramos, nós estamos, isso faz bem a nós, faz bem ao nosso relacionamento para com Deus, porque dependendo da forma como nós agimos, se é que o Espírito Santo estava em nós, o Espírito Santo vai se afastar, né? Dependendo do desequilíbrio do cidadão, a hora que o pau torar, o Espírito Santo fala: você fica sozinho, meu filho, que eu não vou ficar nessa confusão, não. É ou não é? Tchau, que agora você vai ficar nessa sozinho, eu estou me retirando. E você sozinho, aí você está com um problema sério. Amém, pessoal? Fique em pé, por favor.